Olá, estarei apresentando o tema bioimpressão, produção de mini-órgãos com célula-tronco. Componente curricular, tópicos avançados em biotecnologia, docente professor Wesley Weiss e discente Juliana da Silva Canavals, Verge. Introdução. A bioimpressão, bioimprinting, pode ser definida como a utilização de células e outros produtos biológicos na impressão por empilhamento para a montagem de tecidos e órgãos a partir da deposição de camadas, auxiliada por computador, podendo ser utilizada na medicina regenerativa, em estudos farmacocinéticos, bem como em outros estudos biológicos. A engenharia de tecidos, ela é um campo bem emergente em que a ciência dos materiais e a biologia celular, ela contribui para tornar possível novas ferramentas, né? E assim como a implantação de tecidos biofabricados na medicina regenerativa, né? E o objetivo final disso é bioimpressão e recapitular o processo natural de formação dos tecidos por células para montar os arcabouços sintéticos, para que eles sejam capazes de imitar, né, o microambiente do tecido natural. E o desafio, né, dessa multidisciplinaridade será entender como que vai ocorrer a regulação do comportamento celular através de interações célula-tempo. E com isso, né, reproduzir os conhecimentos para a fabricação de biomateriais, né, que serão compatíveis com a produção dos tecidos, células e órgãos, né. E a bioimpressão 3D, ela usa basicamente o método bem típico da impressão 3D, que é a adição de material, né, camada sobre camada. E durante esse processo, os biomateriais, em forma de gel, elas são depositadas precisamente criando estruturas, né, ou tecidos. E essa tecnologia ela está sendo aplicada na pesquisa de medicina regenerativa, que vem abordando a solução da necessidade de tecidos e órgãos impressos em 3D, né, com a finalidade, claro, né, do transplante em seres humanos. E o material utilizado para imprimir os objetos, as bioimpressoras, elas usam biotinta, um hidrogel de textura bem semelhante a um gel que se usa, esses géis normais, exemplo de cabelo, né, composto de material que é biologicamente compatível, ao qual pode ser adicionada as células do tecido que será produzido, né? E também são bem biocompatíveis constituído de compostos artificiais ou naturais. Com o objetivo, né, de melhorar ou substituir também, né, dos tecidos ou dos órgãos. E os biomateriais, eles são uma combinação de células vivas biocompatíveis como colágeno, seda, nanocelulose, entre outras. E essas células, elas possuem estruturas para crescer e nutrição para sobreviver. Aí um pouco falando sobre também a imagem 3D, né? As dimensões, elas são bem exatas, né, do tecido do paciente. Elas são computadorizadas por uma tomografia ou ressonância magnética padrão. Aí, assim, ela obterá uma imagem tridimensional do órgão, a exemplo da imagem do lado. E falando da modelagem 3D também, essa modelagem ela é feita em sistema 3D, né, com softwares CAD, e o modelo virtual ela possui as informações e texturas da estrutura, né, seja ela órgãos ou tecidos. Um pouco sobre o fatiamento também, né, que é o projeto 3D, ele será processado por outro software, conhecido como Slicer, que é
em inglês isso, né? E ele determinará as coordenadas da impressão 3D. E a preparação da biotinta. A biotinta ela é um insumo que é consumido pela impressora 3D. E ela é geralmente usada na forma de hidrogel, né? Com seu aspecto, ela tem um aspecto pastoso, né? E esses biocompatíveis, eles são desenvolvidos por projetos de bioengenharia, né? E essa área da engenharia, ela vai busca desenvolver materiais artificiais, que têm seus componentes, sejam naturais, biológicos, como por exemplo a célula-tronco. Agora falando um pouco sobre a solidificação, à medida que o material é construído, né, camada por camada, a estrutura passa a se solidificar e a se misturar também. E nesse processo ele é chamado de reticulação e pode ser auxiliado por uma luz UV, produtos químicos ou por calor. Aqui nós temos uma imagem do que acontece com uma impressora 3D. Aqui na geometria 3D, né, que é o CAD, onde eles determinam as dimensões que serão impressas, né? Ali ele vai ter sua velocidade, a altura da camada, a biotinta, né, ela terá seu HC1 com suas porcentagens, o HC2 também com suas porcentagens e o CC com suas porcentagens também. A bioimpressão, segue para a bioimpressão, né, que é o sistema híbrido de bioimpressão microfluídica e extrusão. Ali ele nos dará o diâmetro do bico, a altura da camada e a velocidade. E a estruturação da biotinta, que é a gelificação da biotinta, fotocuragem e a viscosidade das biotintas. E aí segue também para maturação e para análise logo assim que é impresso, que é a cultura dos modelos, análise dos modelos, a viabilidade e integridade, e segue para PCR, imunocitoquímica, teste de compressão e testes em vivo. Aqui a bioimpressão, ela tem suas opções também, né? Que é o jato de tinta, de extrusão e impressão a laser. Ali nós temos aqui uma tabela ao lado que tem suas especificações, né? Que é o jato de tinta, a extrusão e a impressão. Aqui tem os seus mecanismos do jato de tinta, que é a geração de gotículas de biomistura para a deposição padronizada, sua modelagem ela é térmica, elétrica, a laser, acústica ou pneumática, né? Metodologia física-química, velocidade média, resolução alta ou média e tipos de biomisturas hidrogéis. A extrusão, seu mecanismo de extrusão de filamentos de biomistura através de agulhas, a sua modelagem pneumática, mecânica, pistão e parafuso ou solenoide, a metodologia físico-química, velocidade baixa ou média, resolução baixa ou média, tipos de biomistura agregados celulares, hidrogéis, microcarreadores, matrizes descelularizadas e fibras poliméricas sintéticas. E a impressão a laser, né, energia laser, incidida em um reservatório sólido de biomistura, que é o seu mecanismo. A modelagem é a varredura de feixe ou modelagem por meio de projeção de imagem. Metodologia foto crosslink, velocidade média ou alta, a resolução alta e tipo de biomistura agregados celulares, hidrogéis, microcarreadores e matrizes descelularizadas. Aí um pouco sobre a tinta, né? Aqui ela foi a primeira técnica a surgir, né? Trabalha por meio de jato de tinta piezoelétrico. Ela é semelhante à impressora 2D, né? Que temos em casa e
com relação a laser, a bioimpressão a laser ela é realizada pela deposição de biotinta sobre uma placa com aplicação do laser, né? E a extrusão, né? É uma técnica mais semelhante com a impressora 3D convencional, que ela vai trabalhar por deposição da biotinta através de uma agulha, né? Que pode funcionar por pressão mecânica, pneumática ou por rotação. Bioimpressão de órgãos. Aqui a figura ao lado, né, nos mostra que a bioimpressão de órgãos como tecnologia da informação, tecnologias 3D, né, habilitada de impressão de órgãos. Aqui nós temos uma imagem médica, o designer dos órgãos, né, e aí a impressão 3D da impressora, simulação computacional e segue para aplicação químicas. E aí as boas práticas, regulações restritas e os seus novos padrões. Elas são desenvolvidas por softwares, né, para desenho dos tratamentos das imagens médicas, bem como também por simuladores também, né, que ajudam os pesquisadores a encontrar soluções para os problemas que eles estão a pesquisar, né? E uma das etapas das pesquisas, né, é a representação matemática do tecido, né, do órgão que eles irão produzir. E o uso em larga escala, né, de uma impressora 3D em relação à bioimpressão, que são necessários engenheiros de automação, de robótica, de computação, mecânicos, eletrônicos que deixarão os equipamentos aptos para processar os designers e os projetos também, né, que serão gerados. E fazer também a impressão do material vivo, né, esferoides teciduais, de maneira que seja bem organizada, bem rápida e também que seja bem segura para eles. Impressoras comerciais utilizam jato de tinta, jato contínuo ou gota a gota. Aqui do lado nós temos aqui uma imagem de uma impressora 3D, né? E ali, ao lado dessa imagem de impressora 3D, nós temos ali onde mostra ali o papel, o rolo, o jato de gotas e o cabeçote. E logo abaixo aqui, a imagem, nós temos uma vista em perspectiva, que nos mostra o jateador de gotas de tinta, o detrodo carregador, as placas defletoras, o papel, o reciclador e reservatório de tinta. E também temos a vista lateral, que é o jateador, né, as gotas e as placas. O primeiro produz um traço ininterrupto, né, enquanto que o último deposita gotas controladas de tinta em deposições coordenadas, né, com precisão, e imprimindo em unidades de gotículas modulares. Aí somente a impressora de tinta gota a gota é considerada adequada para a bioimpressão. Aí o método de jato de tinta contínua, ele requer uma tinta condutora, né? E um cartucho ele é carregado, né, com células em biohidrogel e ele é impresso em gotas bem colocadas, né, que são geradas a partir da cabeça da impressão pelo controle que fica próximo de um atuador térmico ou piezoelétrico, equipamento que ele é utilizado na construção de estruturas flexíveis e personalizadas. E o sistema térmico ele é mais prevalente para a impressão celular, né? Embora a temperatura do atuador possa exceder a 200 graus, as células elas experimentam apenas pequenas alterações na temperatura
temporária durante o processo, né? E as cabeças assim, atualmente, né, as cabeças agora da impressão a jato e tinta, elas tendem a empregar o sistema mecânico, né, o microelétrico, a qual vem possibilitando a impressão de materiais altamente viscosos. E também a impressão em jato de tinta imprime células vivas, né, em forma de gotículas através dos cartuchos. E ela vem sendo uma tecnologia mais promissora, né, permitindo a biofabricação de tecidos ou de órgãos. E uma dessas vantagens dessa técnica é que ela permite a impressão de células individuais, bem como dos agregados celulares, né, através do controle de concentração. E a resolução, né, ela diminui a dimensão de volume e diâmetro das células impressas. E essa tecnologia, ela utiliza células vivas e a sua finalidade, a deposição exata de células encapsuladas em filamentos cilíndricos de estrutura 3D, utilizando biopolímeros, né, como quitosano, cerâmica e demais biomateriais compatíveis. Bioimpressão por extrusão. Inúmeros polímeros de hidrogel biocompatíveis podem ser utilizados como biotintas para a bioprintação por extrusão. Vale a pena comentar que neste processo o material do biotinta deve ser escolhido de acordo com o tipo de célula a ser utilizada para a bioimpressão e ter a capacidade de proporcionar uma concentração celular relativamente elevada. Por extrusão, a sua bioimpressão é a técnica mais promissora, né, da atualidade. Ela permite a fabricação de construções organizadas, né, e de tamanho clinicamente bem relevante, dentro de um tempo bem real também. E essa técnica é capaz de produzir um traço contínuo de filamentos da biotinta e substâncias feitas de células vivas, que pode ser impressa também, né, no formato programado, de uma seringa, né, semelhante ao mecanismo da pasta de dente, né, que emerge de um tubo espremido. A biotinta de hidrogel também, ela é forçada a partir de uma seringa usando pressão de ar, pneumática, né. A seringa ela é anexada ao canal da impressão, que logo se move na direção ZY, né, sobre um coletor que o embolo do parafuso mecânico promove um melhor controle sobre o fluxo da biotinta. Isso é importante para melhorar na padronização também. Agora, para a impressão de células-tronco, a extrusão por parafuso mecânico ou pneumático, ela pode produzir grandes quedas ao longo do bico da impressora. E a queda de pressão ela vai estar associada na deformação e a apoptose das células encapsuladas em biotinta. Agora falando aqui da impressão a laser, tecnologia de gravação direta e de transferência induzida por laser. Esse método funciona por simulação a laser focalizada a partir da superfície superior de uma camada aparente que absorve energia. A utilização dessa técnica de impressão a laser, ela foi desenvolvida a partir da tecnologia de gravação direta e de transferência induzida por laser. E esse método ele só funciona por estimulação a laser focalizada a partir da superfície superior de uma camada aparente que absorve energia. E uma célula, né, que conterá o biopolímero ou a biotinta, ela é revestida sobre a superfície inferior da camada de absorção de energia. A estimulação a laser vaporiza o material da superfície
Só um momento. Ela vai vaporizar o material da superfície, que vai gerar uma bolha de pressão que propulsa uma gota de biotinta para um substrato de coleta. Coleta-recepção, né? Para que vai colocar na camada celular. Ao contrário da impressão a jato tinta, a laser ela não requer, né, um bico dispensador. Isso reduz o esforço de cisalhamento, experimentado pelas células troncos durante sua deposição, né, que também elimina a ocorrência de entupimento do bocal da impressora. E esse método ele tem boas propriedades na sua impressão. Ele é capaz de utilizar biofiltros viscosos, né? E imprime também densidade de células elevadas e com boa viabilidade pós-deposição também. E a resolução ela pode ser aproximada em 10 microlitros, contudo, essa técnica ela é considerada assim, considerada mais cara, né, e complexa. E ela requer pesquisas aplicadas em tipos celulares, né, como tecidos ósseos, cartilaginoso, conjuntivo, entre outros. Griffin e seus colegas de trabalho nos deixou escrito: a bioimpressão permite a colocação precisa de produtos biológicos, com a finalidade de reconstruir a biologia do tecido. A tecnologia permite o desenvolvimento de construções de órgãos ou tecidos que não requerem vascularização substancial, bem como modelos de mini-tecido ou mini-órgãos, mimetizando a biologia natural para estudo de novos medicamentos, como, por exemplo, o tratamento de câncer. Os mini-órgãos, aqui ao lado deixei duas imagens para nos mostrar o que a impressora 3D já pode nos trazer atualmente, que é impressões de mini-órgãos 3D. Uma técnica que ela pode ser utilizada para tratar cranioplastia, né, ou deformidades cranianas. E os médicos também eles podem desenvolver protótipos, né, para estudar essas deformidades e também avaliar e treinar também, né, cirurgias antes de ir para os procedimentos nos humanos. E esse procedimento ele diminuirá muito os riscos cirúrgicos, né? Pois assim o cirurgião ele poderá estudar as patologias do indivíduo, né, de uma forma bem específica, né? E é possível também avaliar os dados produzidos a partir das impressões 3D, né, com base nos dados estatísticos de viabilidade, né, na utilização desta técnica. E também observar e avaliar as estruturas corporais, né, obtidas a partir das imagens que eles terão, né, digitalizadas por meio da tomografia computadorizada, né, nos modelos 3D. Dessa forma, pode-se dizer que a partir desses modelos 3D, biomodelos, modelos físicos, as estruturas ósseas e cartilaginosas impressas em 3D podem ser ferramentas importantes para o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas de alta precisão para implantes e prototipagem rápida. Aí ao lado nós temos uma simulação de uma impressão 3D, né, com seus mini órgãos. É a problemática que o artigo visa resolver.
Essa revisão busca reunir as publicações mais atuais na área, os quais destacam os avanços no uso da bioimpressão com células-tronco, a fim de descrever as principais técnicas e os potenciais de utilização como alternativa terapêutica na medicina humana e veterinária. Métodos de utilização da bioimpressão. A utilização de células-tronco na bioimpressão. Aí nós temos alguns tópicos aqui, que é a tecnologia do futuro, na escolha do biomaterial, e também existem várias classes de células-troncos, como totipotentes, pluripotentes e multipotentes. E de acordo com sua origem, elas podem ser embrionárias ou adultas. Temos outras também, que é células-troncos, comumente usadas na bioengenharia, que temos a mesenquimal, embrionárias e pluripotentes induzidas. Temos também a medula óssea, foi fonte de células-troncos, né? E células multipotentes. Tecnologia do futuro. A bioimpressão pode ser a tecnologia do futuro. No entanto, aspectos como disposição hierárquica de células ou a construção de blocos de tecido em um microambiente 3D e fatores como a fase de maturação pós-bioimpressão são tão importantes quanto o próprio processo de impressão. Segundo os cientistas, né, da área, se tudo ocorrer certo, né, a doação de órgãos que salvará milhares de vidas quase que diariamente, né, poderá tornar uma prática obsoleta. E também os pesquisadores, com a ajuda de outros especialistas também, né, eles estão prestes a entrar numa fase de teste também com roedores, para continuar descobrindo as possíveis problemáticas que um dado paciente tem e conseguir resolver esse problema a partir dos roedores. Escolha do biomaterial. Esses fatores promovem um ambiente com maior viabilidade de sobrevivência da célula, auxiliando na motilidade e diferenciação celular. Além disso, o biomaterial deve apresentar elevada estabilidade na integridade mecânica e estrutural após a bioimpressão, permitindo a diferenciação de linhagens de célula-tronco autólogas em linhagens de célula específica de tecidos, facilitando assim o enxerto endógeno do tecido sem gerar uma resposta imunológica. Aí aqui ao lado nós temos os bioquímicos, né? Que é quimiocinas, fatores de crescimento, fatores de aderência, proteínas de sinalização. E o outro que é o físico, que é o fluxo intersticial, propriedades mecânicas e estruturais da matriz extracelular. Existem várias classes de célula-troncos, que é o totipotente, pluripotente e multipotentes, que falamos alguns slides anteriores. E de acordo com sua origem, elas podem ser embrionárias ou adultas. A totipotentes são capazes de formar células de qualquer tecido do corpo, né? Inclusive tecidos embrionários e extraembrionários. A pluripotente, que é embrionária também, né? Pode ser, é embrionária. Essas células são também chamadas de pluripotente, pois são capazes de transformar-se em qualquer tipo celular de um indivíduo adulto. E as multipotentes adultas, essas são células também são denominadas de célula-tronco multipotentes, pois diferentemente das células-tronco embrionárias e totipotentes,
elas são capazes de se diferenciar em todos os tipos celulares existentes. Aí aqui ao lado nós temos uma imagem de como são essas células. A primeira aqui nas células tronco, que é a totipotente, o zigoto, né? Segue para o blastocisto. E temos a célula tronco pluripotente, que já se multiplicou em 3. E ela seguirá para o cultivo celular. E logo nós teremos a célula tronco multipotente. Células tronco comumente usadas na bioengenharia: mesenquimais, embrionárias e pluripotentes induzidas. Mesenquimais. As células tronco mesenquimais são células tronco adultas que podem, por exemplo, ser isoladas da medula óssea, tecido adiposo, fluido amniótico e cordão umbilical. Embrionárias. Transformação de células adultas. Pluripotentes induzidas. Essas células são criadas em laboratório a partir de reprogramação do código genético. Após ser reprogramada, uma célula adulta é capaz de voltar ao seu estágio de célula tronco embrionária. E aqui ao lado nós temos uma imagem que eu vou falar um pouco sobre essa imagem. As células pluripotentes ou embrionárias também, né? Elas são chamadas assim por possuir a capacidade de transformar em qualquer tipo de células adultas, né? E elas são encontradas no embrião, que apenas com este se encontra no estágio de blastocisto, que é de 4 a 5 dias após a fecundação. Ali nós temos um embrião de 5 dias. E na figura abaixo, que está circulada em vermelho, é chamada de massa celular interna. E essa massa de células, que chamamos de célula-troncos embrionárias, né? Em uma fase posterior ao embrião de 5 dias, ele já apresenta estruturas mais complexas, como o coração e o sistema nervoso já desenvolvido. Ou seja, né, as suas células já se especializaram, né, e elas não podem mais ser consideradas aí como células tronco, né? E o corpo humano possui aproximadamente 216 diferentes de células, né? As células tronco embrionárias, elas podem se transformar em qualquer uma dessas, que é o esquema que está mostrando a figura acima. Medula óssea foi fonte de células tronco. Em uma nova perspectiva, essas células têm sido utilizadas para engenharia de tecidos e impressões em 3 dimensões, 3D, surgindo como uma alternativa para a regeneração de tecidos lesionados e perdidos na prática clínica. Dessa forma, as células são colocadas numa matriz juntamente com fatores de crescimento adequados e em seguida são injetados ou colocados no local de regeneração. Aqui ao lado nós temos uma imagem, que é uma lâmina de medula óssea vermelha. Ela está aumentada em 20 vezes, coloração azul de toluidina, e os circulados são os megacariócitos, que são os precursores das plaquetas, e as estruturas apontadas pelas setas, os adipocitos. A medula óssea ela vem ser uma fonte de células tronco para outros tecidos, né? E onde ele se produz diversos tecidos, não apenas as células sanguíneas, né? E possui um grande potencial de diferenciação.
E essas células, elas tornam viável a produção de células que se especializarão, que não vão ser rejeitadas pelo organismo. Uma vez, né, que elas se originaram da medula, né, da própria pessoa, né, e depois de coletadas da medula óssea, isolada por meio de marcadores específicos, as células troncos elas são cultivadas em meio que dirige a diferenciação para que serão originadas células especializadas para transplantar, né? E também elas podem ser utilizadas também para substituir as células do paciente que vai necessitar também, né? Aí nesse caso, o doador, né, e o receptor eles são a mesma pessoa, né? E existe também o total de histocompatibilidade, né? O que vai reduzir, o que reduz exponencialmente a possibilidade de rejeição. Células multipotentes. As células multipotentes são consideradas a grande descoberta a ser desenvolvida e aprimorada na engenharia de tecidos. As células multipotentes atualmente já existem, né, evidências do uso de células multipotentes e elas são empregadas na bioimpressão de tecidos cartilaginosos e ósseos. Aqui nós podemos citar o exemplo, né? É um sistema de distribuição de fibras 3D, o qual foi utilizado na bioimpressão de alginato com células tronco em animais de origem humana, né? E essas estruturas apresentou viabilidade, né? E os hidrogéis formados, eles foram capazes de manter o potencial esteogênico. E esse sistema também ele foi capaz de fabricar construções heterogêneas, né? Como condrócitos articulares, né? Com alta viabilidade celular, né? E através da produção dessas estruturas, né, de matrizes ósseas de cartilagem, tanto em vitro como em vivo, em pós-transplantações em camundongos. E foi possível também observar a relevância funcional do uso da bioimpressão na construção de complexas arquiteturas celulares. Aqui os principais avanços. Estudo tem sido realizado na tentativa de produzir células-tronco a partir de bioimpressão para maximizar a viabilidade celular, estimulando as propriedades das células, incluindo a diferenciação pós-impressão. Durante as 3 últimas décadas, a engenharia de tecidos conseguiu produzir terapias de pele e cartilagem para substituir tecidos funcionalmente danificados, além de outros tecidos como ossos, fígado e coração, como substitutos de tecido. Esses avanços proporcionaram capacidade de melhorar drasticamente a mortalidade e morbidade após a cirurgia em cardiopatias congênitas. Tecnologia da bioimpressão. Tecnologia de bioprinting tem a resolução em escala micron, que permite o posicionamento de células, matriz e biomoléculas de forma a mimetizar as células, as estruturas de tecidos de origem humana ou animal. Aqui ao lado nós temos a modelagem matemática, bioimpressão em vivo e bioimpressão farmacocinética. Falando um pouco sobre a modelagem matemática, ela é para determinar a cinética, né, de proliferação de células, crescimento de tecidos, oxigenação e vascularização. A bioimpressão em vivo a partir de uma mistura de células e matriz sobre uma pele danificada, né,
ela pode resolver o problema de gerar um microambiente adequado para a construção de tecido funcional em desenvolvimento. E pesquisadores, né, eles utilizaram a nanohidroxiapatita em partículas de um defeito na veia cava em vivo, um modelo utilizado em ratos, né, que elucidou na possibilidade de uma nova aplicação mimetizando a engenharia de tecido. Né. Uma vez, né, que esses ratos obteve sucesso, né, nesse procedimento. A bioimpressão farmacocinética in vitro para avaliar os efeitos colaterais e o sítio de ação de novos fármacos, né? E suas perspectivas, rastreabilidades também, né? Dessa forma, essa técnica ela pode ser utilizada nos estudos de toxicologia, né? Para a simulação de efeitos tóxicos. Também essa tecnologia ela pode ser usada também a partir de um modelo de câncer in vitro impresso em 3D, né? Que será obtido pela bioimpressão, com intuito, né, de aprimorar o conhecimento e desenvolvimento também de novos fármacos para tratamento dessas doenças. Produção e aplicações terapêuticas de mini-órgãos. A impressão de órgãos é uma variante na medicina moderna e é uma tecnologia relevante de prototipagem rápida que se baseia na fluidez assistida de tecidos por deposição e impressão em computador de materiais naturais, células ou órgãos. A impressão é feita de camada em camada de células a partir de célula-tronco, durante um determinado intervalo de tempo até a formação do arcabouço celular em 3D. Contudo, tentativas recentes utilizando tecnologias de prototipagem rápida de projeto de arcabouços celulares sintéticos são incapazes de localizar de maneira precisa as células ou agregados solares em um arcabouço solar impresso. E temos um processo para essas produções e aplicações, que é o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. No pré-processamento, ele será definido qual tecido ou órgão será construído, né? Em qual formato também e quais os materiais que serão utilizados, né? E o projeto da bioimpressão, ele será elaborado pelos softwares, né? Dos desenhos que precisa de uma pessoa de conhecimento sobre anatomia, histologia dos tecidos. E também de técnicas, né, de fatiamento e transferência. No processamento, irá ocorrer a bioimpressão em si, né, onde a bioimpressora realiza seu papel de caso a etapa anterior tenha sido realizada de forma correta. Né? E o pós-processamento, que também é chamada de condicionamento de órgãos ou de maturação também, né, acelerada de órgãos, as células elas vão ser depositadas durante a bioimpressão e são estimuladas a se diferenciar nas linhagens específicas daquele tecido. Né? E no final da etapa, o que se espera, né, é que a morfologia e a função sejam a do órgão desejado. Né? E o produto da bioimpressão, também sendo um tecido ou órgão, ele pode ser chamado de construto. Aqui, estudo sobre patogênese do câncer auxiliará no desenvolvimento de novos medicamentos quimioterápicos. Aí nós temos aqui o modelo de tumor 3D in vitro e 2D apresentou quimioresistência. Esses procedimentos eles seguem
encapsuladas em hidrogel de gelatina, né, alginato e fibronogênio. Foi alcançada a viabilidade celular de 90%, né, no modelo 3D bioimpresso, e as células proliferaram a uma taxa mais elevada do que em cultura 2D. As células HLA em 3D também formaram esferoides celulares em 3D, em contraste com as folhas de células de nanocamada formadas em cultura de 2D. E os resultados deste estudo, usando uma nova técnica de células impressas em 3D para a construção de modelos in vitro de tumor, podem ajudar a melhorar a caracterização da formação tumor, sua progressão e a resposta aos tratamentos com medicamentos anticancerígenos. Os modelos 3D, né, eles poderão aperfeiçoar os estudos sobre essas patogêneses do câncer. E também eles auxiliarão no desenvolvimento dos novos medicamentos quimioterápicos, né? E a recente impressão que utiliza o método 3D para a construção do modelo do tumor cervical in vitro, em que as células HLA, que é a célula de tumor cervical, elas foram encapsuladas dentro de uma mistura de hidrogel de gelatina, alginato e fibrinogênio. E eles obtiveram, no estudo, né, as células HLA foram impressas em 3 materiais, né, de MEC, para comparação com os controles cultivados em modelo 2D convencional. E a comparação dos resultados obtidos a partir de modelo de tumor 2D e 3D mostrou diferenças em células de proliferação, né, das matrizes de metaloproteinase. E essas proteínas de expressão apresentou quimioresistências, que foram aqui as diferenças que obteve entre a 2D e a 3D. E os resultados obtidos: produção de mini-órgãos, válvulas, cartilagens, que futuramente poderão ser utilizados na terapia para transplantes em animais e humanos. Assim, essa técnica poderá ser utilizada como uma terapia eletiva no tratamento de injúrias e principalmente no tratamento de doenças crônico-degenerativas. Em humanos, essa terapia está sendo pesquisada a fim de auxiliar a medicina no tratamento e regeneração de tecidos impressos, a partir de arcabouços de células desenvolvidas a partir de célula-tronco, biomateriais e impressões em 3D. O uso dessa tecnologia é também um auxiliar nas pesquisas oncológicas com o intuito de projetar e avaliar a proliferação celular de tumores, bem como a ação de novos medicamentos quimioterápicos. E que conclusão chegamos? Os diversos setores, né, que serão beneficiados com a bioimpressão 3D, né, a área médica, que será imprimir as peças biomédicas, né, a área de alimentos, que serão a carne alternativa, né, e sustentável, a área da beleza, a amostra de peles para fazer os testes dos produtos que eles fabricam, a moda, né, que será a impressão do couro, né, que isso evitará a matança dos animais. Então são diversas áreas e muitas outras, né? E é necessário um esforço colaborativo para traduzir essa tecnologia impactante em ambientes favoráveis para as diversas atividades em potencial. E temos também muitos desafios a enfrentar, como os desafios tecnológicos, que são os softwares, a bioimpressora, o bioreator e a escalabilidade. Também temos os desafios biológicos, que é a biologia molecular, vascularização, estímulo biológico, fatores de transcrição, epigenética, microRNA. Também temos os desafios químicos, físicos e materiais. Os químicos na proliferação e diferenciação celular, os físicos na modelagem tecidual e os materiais que são os sintéticos e semissintéticos.
e os desafios éticos e de regulamentação, que é a bioética, né? Regular os tecidos impressos, regulamentação da segurança dos protocolos de pesquisa. E aqui são as referências.